Fala galera, graça e paz, espero que você esteja bem, juntamente com a sua família. Eu tô começando aqui alguns vídeos e eu tô aqui no... Bom dia, sou aqui de Sumaré, que tô no bosquinho do Parque da Lorto. Deus colocou no meu coração um projeto e eu quero compartilhar com vocês. Só tô na dúvida ainda com relação ao nome. Se vai ser Caminhada com Cristo ou Caminhando com Cristo. Qual é a ideia desse projeto? Quando mais novo, eu corria, fazia esporte, jogava futebol. E foi passando seus anos, eu fui deixando a prática do esporte. Fui cuidar de outras áreas, de outras coisas e deixei o esporte de lado. E a ideia nem é falar da prática do esporte em si, mas é mais do cuidado da mente e do corpo. Visto que Deus usou o apóstolo Paulo para escrever lá em 1 aos Coríntios, capítulo 6, verso 19, de que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Eu sei que o contexto ali está falando de devassidão, enfim, mas não só nessa parte, mas também cuidar daquilo que Deus nos deu, que é o nosso corpo. E não é um amor ao corpo, um culto ao corpo. É cuidar mesmo daquilo que Deus deu. E dentro desse projeto de voltar a fazer a caminhada, eventualmente voltar a correr, mas Deus colocou no meu coração para que durante essa prática do exercício a gente fazer o nosso devocional e trazer uma palavra para aqueles que nos ouvem. Obviamente que essa palavra primeiro toca no meu coração para depois alcançar o seu coração, e assim a gente espera que aconteça. Mas que seja uma palavra prática, não simplesmente para aumentar conhecimento, aumentar o ego, não, mas uma palavra que seja prática para ver mudanças imediatas na nossa vida. Então, vez ou outra você vai ver, escutar pessoas falando ao fundo, porque como eu disse, eu estou num parque, então aqui é público, a ideia é que seja bem dinâmico mesmo e vida real, tá? Eu quero trazer um tema sobre hoje, para a gente trabalhar hoje, que é um tema de quem sou eu. Porque assim, como eu disse, praticava esporte, parei de praticar, a gente está nessa vida louca, frenética de correr, trabalhar, cuidar de casa, de filhos, da esposa, enfim, trabalho, e a gente acaba esquecendo, né? Quem sou eu? E por vezes a gente se pega perguntando isso para nós mesmos, de quem sou eu, porque são fases da nossa vida. Tinha uma fase que você olhava e você saberia reconhecer perfeitamente quem você era, sabe? Você olhava e falava assim, não, eu sou um estudante, eu sou namorado, sou noivo, sou filho. Você já foi ou é tudo isso. Mas você, quando você olha, qual palavra te definiria? Sabe? Eu tô num exercício pessoal de tentar definir ou resumir coisas em uma palavra, porque o poder da síntese. Depois a gente vai trabalhar sobre isso também, tá? A gente precisava tentar trabalhar isso porque o quem sou eu define muitas coisas. Talvez você tenha dificuldade de responder isso daí, sabe? Como numa entrevista de emprego, o recrutador quer quebrar a metade dos candidatos, o que ele faz? Tá, agora fala um pouquinho sobre você. Aí é onde as pessoas elas se degladiam entre si, ou dentro do seu coração, elas começam a se degladiar, porque não tem uma resposta concreta, porque a gente não para pensar sobre isso. Esse aqui é bem da verdade. A gente fica mais preocupado em perguntar e responder para os outros quem eles são do que responder para nós mesmos quem nós somos. Eu gosto de fazer o exercício assim. Já que eu não sei responder de uma forma rápida e concreta quem eu sou, eu prefiro responder quem eu não sou ou quem eu não quero ser. E pensando nisso, respondendo isso, a primeira coisa que pra gente pensar, eu não sou, bom dia, quem eu não sou e quem eu não quero ser, tô falando pro pessoal ali,
quem eu não sou e quem eu não quero ser, eu não sou as minhas frustrações. E eu prefiro não ser as minhas frustrações. Elas, em um determinado momento, elas serão ou elas são importantes para mim no momento, mas eu não sou minhas frustrações, eu não sou os meus erros, eu não sou os meus fracassos. Não sou. Isso não me define. Isso não é parte do que eu já fui, mas ela não é quem eu sou, ela não é quem eu quero ser. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque nessa busca do autoconhecimento, em a gente tentar entender, poxa, quem nós somos na sociedade, quem eu sou dentro da minha casa, quem eu sou dentro da minha família, para a gente entender o nosso papel real, entender que nós não somos as nossas frustrações, é importante para que isso não defina o nosso futuro. Aquilo que já foi, já foi. O seu passado, ele já não importa mais, porque Cristo apagou o seu passado lá na cruz do Calvário. O preço já foi pago. Então ficar remoendo, ficar pensativo, ficar, meu Deus, e agora? Não, isso tudo não vai te levar a lugar nenhum. Muito pelo contrário, vai te cravar para que você não avance nessa busca de quem é você. Então, o primeiro ponto, você não é o seu fracasso. Você não é as suas frustrações. Segundo ponto, de quem eu não sou. Eu não sou aquilo que os outros dizem que eu sou. Em um determinado momento na minha vida, conversando com a Suzana, a gente chegou a falar e conversamos a respeito de que quais pensamentos as pessoas apresentavam ao nosso respeito. E a gente chegou a uma conclusão de que aparentemente as pessoas, elas deduziam que a Suzana e eu, enquanto casal, a gente estaria mais longe do que a gente está hoje. E talvez é verdade, talvez era pra gente estar mais longe mesmo. Mas nós estamos aqui. Aqui é o que Deus colocou pro momento. A gente precisa trabalhar para avançar. Isso é indiscutível. Mas você não tem que estar na onde as pessoas imaginam que você deveria. Você não é o que as pessoas imaginam de você. Isso vale tanto para um bom quanto para um ruim, um péssimo. Você não é o que as pessoas imaginam de você. Até porque, se você for para qualquer psicólogo, uma das primeiras coisas que os psicólogos tentam trabalhar, se você for psicólogo, aproveita e já comenta aí comigo, para mim. Uma das coisas que são trabalhadas lá nos consultórios, nos divãs, é que você não pode e não tem controle sobre o que as pessoas pensam de você. Isso é uma verdade, porque o que as pessoas pensam de você, isso não te define. As pessoas podem achar que você é o mais espetacular. As pessoas podem achar que você é o pior ser humano da face da Terra. Isso tudo não te define. Por que não te define? Porque o que os outros pensam ao seu respeito cabe aos outros e não a você. Às vezes as pessoas querem colocar uma vestimenta, uma armadura, simplesmente em cima de palavras alheias. E isso é perigoso, você construir o castelo da sua vida em cima de pensamentos alheios. Isso costuma ser perigoso. Por quê? E se esses pensamentos mudarem? E se aqueles que achavam que você era bom, agora começarem a achar que você é o pior ser humano da Terra? E aí, seu castelo desmorona? A sua vida rui? A sua vida vai às ruínas? E aí? Então, você não é aquilo que as pessoas pensam ao seu respeito. Lembre-se sempre disso. Se alguém... Isso vale para os extremos, como eu disse, tá? Se alguém olha, bate nas suas costas e fala, meu Deus, você é sensacional. Agradece, mas não deixe entrar no seu coração. Se alguém chega e fala assim, você é o pior ser humano da Terra, agradece também e não deixe entrar no seu coração. Porque os pensamentos daqueles que te cercam, isso não importa quem seja. Pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser seu irmão, pode ser o seu namorado, seu esposo, sua esposa, sua namorada, não importa. O pensamento das pessoas ao seu respeito, elas não podem construir quem você é. Elas podem te ajudar a lapidar quem você está sendo e quem você quer ser, mas elas não definem quem você é. Porque imagina comigo, uma pessoa que na sua juventude ela aprontou tudo e mais um pouco. Na sua juventude ela bagunçou, ela fez várias atrocidades. E aí a vida, Deus,
deu a essa pessoa uma oportunidade de mudança. Aí essa pessoa ela quer abraçar a mudança que Deus deu. Quem que vai ser ela? Aquilo que ela fez ou aquilo que ela está buscando a ser? Ah, mas a sociedade está considerando que a sociedade não define. Os pensamentos dos outros não definem quem você é. Outra coisa que a gente precisa entender de quem nós somos. Nós não somos. Nós não somos o fruto daquilo que outros projetaram. Uma coisa é o que imaginaram, outra coisa é o que projetaram. Você não é o que projetaram para você. Ontem eu dei aula para os jovens lá na igreja e eu falei com eles a respeito disso. Antigamente, as pessoas, os pais, eles definiam qual que seria a profissão dos filhos. Se o pai ele era advogado, o filho tinha que ser advogado. Se o pai era engenheiro, o filho tinha que ser engenheiro e não importa o que eles queriam para si. O importante era que o pai definia para eles. Hoje é bem menos isso, né? Então, aquilo que projetaram para você não é quem você é. Porque talvez você olhe e fale assim, minha vida inteira a minha família me moldou para que eu pudesse ser isso ou aquilo. Mas não é o que eu quero. Você não é o projeto que os outros têm para você. Você é o projeto que Deus tem para você. Guarda isso no seu coração. Talvez você não saiba ainda a resposta de quem você é. Uma dessas respostas é: você é o projeto que Deus determinou para você. Mas eu não sei qual é esse projeto. Principalmente agora nessa fase de indecisão que eu estou na minha vida. Parte disso, para a gente conseguir definir qual que é o projeto de Deus, geralmente esse projeto de Deus para a sua vida, que define quem você é, são habilidades naturais que Deus colocou no seu coração. Tem gente que vai olhar para esse vídeo e vai falar assim, mas eu não tenho habilidade para nada. Será? Será que às vezes as pessoas que te cercam, os seus amigos, sempre não vêm até você e te pedem um conselho sobre algo e você na sua simplicidade consegue dar uma sugestão, dar um conselho, dar um esclarecimento sobre algo da vida? Isso é uma habilidade. Isso inclusive é um dom. Depois a gente vai falar sobre dons, tá? Senão esse vídeo vai ficar muito extenso e não é a ideia. Então, uma das coisas que você pode fazer para definir quem você é buscar em Deus qual é o projeto dele para sua vida. O que você faz de forma natural que soma na vida dos outros, que soma na sua vida? Por exemplo, como eu disse, tem gente que tem uma palavra assim, numa simplicidade, mas numa profundidade que chega a ser espantoso, chega a ser assustador. Eu conheço pessoas assim. Tem gente que gosta de ajudar outras pessoas. Minha mãe é assim. Para aqueles que conhecem a minha mãe, até aproveita aí, um beijo, mãe, te amo. Minha mãe é assim. Tem um dos dons também que chama o dom do socorro, sabe? Que é o dom de ajudar as pessoas, socorrer, tipo, de estar disponível e disposta a ajudar as pessoas. Às vezes você é assim, sabe, de forma natural, até parece um para-raio, que as pessoas que mais precisam, elas chegam até você. E aqui eu não tô falando dos sanguessugas, tá? Tô falando das pessoas que realmente precisam. Bom dia, senhor. Bom dia. Das pessoas que realmente precisam. Ali, ó, showzinho da Caiaba. Isso é um dom. Talvez você ora bastante e você gosta de interceder pelas pessoas. Aliás, não é nem gostar a palavra, você sente necessidade de interceder pelas pessoas. Isso é um dom de intercessão. Entre outros dons que depois a gente traz aqui, talentos naturais que Deus te deu e que são suficientes para que você possa possam te ajudar a definir quem você é. Então, nessa busca de a gente procurar saber quem eu sou, a gente já sabe. Eu não sou as minhas frustrações, eu não sou a imaginação, e eu não sou a projeção das outras pessoas sobre mim. Mas quem eu sou? Eu sou aquilo que Deus me projetou para ser. Então, em cima daquilo que Deus projetou para ser, eu faço aqui até um parênteses de um vídeo que eu vi do filósofo Dr. Clóvis de Barros Filho, que ele fala que
o pai dele não olhava para ele e falava que ele não daria em nada. Mas que quando ele entrou numa sala de aula pela primeira vez, que ele começou a dar aula, que quando ele terminou aquela aula, ele entendeu que ele nasceu para fazer aquilo. O que você faz? Que ao término disso você olha e fala assim: nossa, eu me sinto realizado. Isso aconteceu comigo a primeira vez que preguei, sabe? Na primeira vez que eu ministrei, obviamente não foi com toda a eloquência, com toda a dicção perfeita, mas eu olhei e falei assim: nossa, é isso. Eu acho que eu nasci para fazer isso. Primeira vez, o primeiro projeto que eu fiz em engenharia foi a mesma coisa. Eu falei: nossa, uau, eu acho que é isso aqui mesmo, hein? Me sinto completo, me sinto realizado. O que foi, ou o que é que você faz e que ao término disso você olha e fala assim: meu, me sinto completo? O que é? Talvez isso daí seja parte daquilo que Deus tem para você, da projeção de Deus para sua vida. E isso vai te ajudar a definir quem você é. Outra coisa, a gente já definiu as 3 coisas de quem eu não sou. A primeira coisa que eu sou é o projeto de Deus. A segunda coisa que você é, e isso você precisa guardar, guarda bem no seu coração. Talvez você se esqueça de todas as outras palavras, mas dessa você precisa guardar. Você é filho. Isso é importante que a gente diga, e talvez a gente vai demandar um pouquinho mais de tempo aqui. Você é filho. Por que é importante demandar um tempinho aqui? Porque às vezes quando a gente olha e fala, a gente é filho de Deus, você olha e fala assim: tá, mas as minhas experiências como filho, elas não são as melhores. Talvez é isso que você pensa. Eu não posso dizer isso não, porque graças a Deus eu tive um pai que dentro das limitações dele, mas foi um pai que foi o suficiente para minha vida, para eu ter uma figura masculina ali, um exemplo e uma referência de figura masculina. Mas talvez você olhe para a sua experiência de vida e você fala assim: ah, mas a minha experiência de vida, eu não tive um pai. Meu pai sumiu, meu pai faleceu, meu pai foi ausente, porque eu acho que não tem coisa pior do que uma pessoa que está presente fisicamente, mas a ausência dela grita. Eu acho que isso é ruim. Talvez as suas experiências com o seu pai tenha sido isso, mas Deus não é esse tipo de pai. Deus é um pai presente, Deus é um pai amoroso, Deus é um pai justo, Deus, ele é um pai por excelência. E talvez você olhe e fale assim: ah, mas onde estava Deus quando tudo isso aconteceu? No mesmo lugar, porque o trono dele não pode ser abalado. As suas experiências, elas não te definem. As suas experiências, elas mostram um pouquinho de como foram as coisas para você, mas elas não podem definir o seu futuro. Você é filho. Independente das circunstâncias que você tenha vivido, você é filho, você continua sendo filho. Independente dos erros que você tenha cometido, você é filho. Sabe, aquele pai ou aquela mãe que o filho é muito trabalhoso, que todo mundo olha e fala assim: nossa, eu não sei como você aguenta. Deus é assim. A gente como filho, a gente é muito trabalhoso, mas Deus, ele tem um amor puro. Deus é amor. Deus não tem amor, Deus é amor. E ele te ama como um pai ama um filho. Diferente das experiências que você já teve a respeito disso, Deus, ele é pai por excelência. Então, você é filho. E pra gente caminhar pro final desse vídeo, outra coisa que você precisa entender quem você é. Você é o projeto de Deus, você é filho de Deus e você é uma alma eterna. Sabe por que eu tô dizendo isso? Porque as pessoas, elas começam a olhar para si e falar assim: ah, meu Deus, será que esse sofrimento não vai acabar? Vai. E eu profetizo em nome de Jesus que seu sofrimento acabe hoje. Eu profetizo em nome de Jesus que uma nova história comece sobre a tua vida, um novo momento, uma nova fase, que sejam momentos alegres, momentos felizes, uma nova fase extraordinária para a sua vida. E você consiga definir e mudar o quem eu sou da sua história. Você é uma alma eterna e você precisa pensar nisso. Você precisa pensar nisso porque como alma eterna, a gente precisa parar para definir e pensar: onde eu passaria a eternidade? Ah, você vai falar sobre algo que ninguém viu. Falar de algo que ninguém viu.
mas isso ajuda a definir quem você é. Porque se você não entender quem você é como aquela clássica frase, salvo engano, do Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Se você não sabe quem você é, qualquer um consegue te levar para onde eles quiserem e não para onde você deveria ir. Então, pense nisso, que essa frase ela toque a sua vida, ela toque o seu coração, mas acima de tudo que ela toque a sua história. Que Deus te abençoe, que você tenha um excelente dia, uma excelente semana. Não sei qual horário que você está vendo esse vídeo, e eu finalizo simplesmente pedindo para você: curta, comente aqui embaixo, compartilhe essa mensagem, se inscreva no nosso canal e ajuda a gente a definir caminhando com Cristo ou caminhada com Cristo. Qual nome você acha que se encaixaria melhor para o nosso projeto aqui?